Salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você que está chegando pela primeira vez aqui, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho da notificação para receber os vídeos. E, porra, tá na data FIFA, né, velho? Data chata do caralho, ninguém aguenta mais essa data FIFA. Brasil vai jogar hoje contra a Croácia, será que vai tomar mais um pau? Vamos ver, né? Mas o Flamengo só joga na quinta-feira, né, contra o Bragantino. Dia 2, e a gente vai ter que esperar, né? Acabar essa data FIFA aí, ainda bem que hoje acaba, ninguém aguenta mais, ninguém suporta também esse negócio, um negócio chato do caralho. Mas vamos reagir aqui, a um vídeo aqui do Jogo Aberto, Renata Fã e companhia, falando sobre quem são os titulares e os reservas da equipe do técnico, né, Ancelotti, na seleção brasileira. Bora assistir esse vídeo, bora reagir? Mais fofa do esporte brasileiro. Olha, eu adorei. Gente, foi inusitado, foi uma casualidade. E Felipe Killing e João Pedro Sgarbi funcionaram bem. Ontem a naturalidade com que eles andavam com a câmera, comentando, falando sobre a seleção. Eu estou encantada com vocês dois. Boa tarde, good afternoon. Good afternoon, eu dei good morning pra Renata, agora já passou do meio-dia. São Paulino, né? E bom dia pra gente aqui, né, Sgarbi? Bom dia, Rê. Ao lado do Killing fica fácil, né? Fenômeno aqui, um beijo pra você. Meus amiguinhos não, cara. Capelanes já falei. Capelanes e o Ronaldo aqui de longe eles já estão metendo, cara. Vou te falar, viu? Olha, o Capelanes. Cuidado com o Capelanes, gente. Ele não decide Capelanes, pra que lado ele vai, né? Capelanes. É um problema. Brasil! Aqui é Brasil! Bom, é o seguinte, vamos entender um pouco mais Sem sobre graça, o Brasil né, e a mas Croácia. Esse confronto... Ainda dá um pouco de animosidade. Ronaldo e Rivaldo lado a lado, acompanhando de perto o treino da seleção brasileira em Porra, Orlando. aí. Dois campeões do Dupla de peso duas aí, né? referências de uma geração vitoriosa, observando uma equipe que ainda tenta se encontrar. A seleção brasileira sempre vai ser favorita, nós temos sempre os melhores jogadores do mundo. Eles sabem disso e é importante eles agirem como tal. Bom, Favorita não, se sempre vai ser não, né? O comprometimento deles, essa tensão de pré-copa. Acho que é bacana a gente dividir as Ronaldo tá experiências, gordo pra caralho. passar uma certa tranquilidade. Com certeza a seleção tem coisas para melhorar. Qual a diferença? Com certeza vai melhorar. Rivaldo em forma e Ronaldo A gordo derrota pra pra França caralho. foi um choque de realidade, mas pelo menos no discurso não abalou a confiança verde e amarela. Nada mudou na nossa confiança. É bom saber que a gente tem uma margem de melhora grande e, sem dúvida nenhuma, eu acho que se a gente seguir nesse caminho com a preparação e a cabeça focada para a gente poder melhorar o mais rápido possível, eu acho que a gente vai chegar lá com o objetivo final e com muita humildade para que a gente possa fazer o possível para sair com o nosso sonho realizado. Mas Ancelotti pede calma. Vamos estar preparados para o primeiro jogo da Copa do Mundo. Precisamos calma, tranquilidade, porque toda a comissão, toda a CBF é convencida que estamos no caminho correto e no ponto correto. As muitas lesões atrapalharam o planejamento de Ancelotti. Os amistosos aqui nos Estados Unidos eram para testar aquele time que ele considera titular, mas diante das circunstâncias, esse se tornou um período de testes e avaliações de caras novas. O Brasil deve entrar em campo assim: Bento ou Ederson, Ibáñez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos, Casemiro e Danilo, Luiz Henrique, Vini Júnior, Matheus Cunha e João Pedro. Esse será o 10º jogo de Ancelotti à frente da seleção e ele nunca conseguiu repetir o time. Do outro lado, uma seleção que representa exatamente o tipo de desafio que Ancelotti quer simular. Um time que sabe controlar o jogo, sabe sofrer e que costuma crescer em momentos grandes. E não por acaso, Ancelotti fez questão de destacar Modric. Um meio completo, um meio moderno, um dos melhores jogadores que treinei como meio-campista, um profissional espetacular. Modric Tá velho, né? Mas joga muito, não sacana. No mercado mundial não. Provavelmente a última Copa de A Modric. Croácia, que mantém sua base experiente, deve ir a campo com Livakovic, Rakitic, Sútalo, Kaletakar ou Vuskovic,
e Stanisic, Modric e Petra Susic, Kramaric, Baturina, Omário Pasalic e Perisic e Budimir. O atacante Marko Pasalic afirma que será uma partida exigente para a seleção da Croácia, contra um bom adversário. Mas acreditamos em nossas qualidades, completou o jogador do Orlando City. No fim, esse amistoso não é sobre vencer ou perder, é sobre mostrar se o Brasil já sabe como quer jogar, ou se ainda está tentando descobrir. Tudo sendo preparado para a execução desse jogaço entre Brasil e Croácia. Muitas mudanças, diferenças da primeira partida contra a França. Ainda não temos uma confirmação de escalação, apenas uma prévia. Há uma dúvida se ele começa com o Bento para testar mais um goleiro, se o Ederson segue. O Ibane, sim, deve ser o lateral direito, mais zagueiro, não é? Compondo essa linha defensiva que tem tudo para ser bem forte. Léo Pereira teria mais uma chance ao lado do Marquinhos, que é o jogador titular, ao lado do Gabriel Magalhães. O Douglas Santos, na ausência do Alexandro, segue ainda aqui no lado esquerdo. No meio-campo, Casemiro. E o Danilo ao lado dele, Danilo que entrou bem no jogo contra a França. A mesma coisa o Luiz Henrique, que foi para cima, aproveitando que os adversários também depois ficaram com um jogador a menos. Vinícius Júnior aqui nesse lado esquerdo. E aí o Matheus Cunha flutuando, um armador. E o João Pedro como um centroavante. Sgarbi e Killing. Não temos uma confirmação de que essa é a escalação exata, mas eu acho legal ele fazer testes, oportunizar chances para jogadores que ainda não estão confirmados para a Copa. É agora ou nunca, não tem jeito. Exato, eu estava conversando com o Sgarbi aqui enquanto a gente estava vendo o campinho, que o Ancelotti dá algumas dicas das vagas que estão em aberto, né? O Bento no gol. Ele já está convicto que Alisson e Ederson vão, então ele precisa de um terceiro goleiro. Colocar o Bento é um cara que, beleza. O João Pedro na frente também, ele não tem esse 9 ainda, tá dando uma chance para ele no time titular, né, Sgarbi? Exatamente. O Rê, a princípio na escalação, deve ser esse time mesmo, né, por tudo que estamos vendo aqui. Eu falei ontem, acho legal um teste agora com o Léo Pereira e com o Danilo. São jogadores que no primeiro jogo ali tiveram a oportunidade. Danilo entrando no segundo tempo. O Léo Pereira começou o jogo marcando Mbappé, né? Que aí é o nível ali. O cara pegou a bola, colocou na frente, já era. Só que é interessante, ele segue com esse esquema. Verdade, Renata. A seleção brasileira é a 7ª colocada do ranking. A Croácia acho que é a 11ª colocada no ranking. Então estão muito perto. É uma revanche entre aspas, porque nenhum jogo volta atrás. Mas é um importante jogo para a gente analisar a seleção pós-derrota contra a França. Eu creio que é um jogo muito igual, mas a defesa do Brasil ainda não é a defesa. Não. Se você olhar, só o Marquinhos ali é um titular, até o goleiro não é. Então fica difícil fazer prognóstico futuro por esse jogo. Mas, pelo menos o meio-campo e o ataque, acho que a gente pode avaliar bem. E eu acho que ele também, ele deixa 4 vagas ainda em aberto na seleção, Chico. E a gente imagina quais sejam as posições mais carentes e a defesa ainda é uma incógnita. Acho que ele não está tão preocupado com os titulares, e sim com quem pode substituir esses jogadores que ele já vai levar como certeza. Ele mantém o esquema e já começa a analisar ali um lateral mais defensivo, né? No caso, a escolha foi o Ibañez, mesmo que ele tenha garantido o Danilo já na próxima Copa do Mundo, porque eu imagino que pela versatilidade tanto do Danilo quanto do Militão, sejam jogadores, se o Militão se recuperar, né, aproveitáveis ali tanto na defesa quanto na lateral. E esse é o grande questionamento, né? Não é uma defesa que a gente espera ver na estreia contra o Marrocos. E aí o que ele está fazendo? Ele está dando oportunidades, está testando. Eu gostaria de ver mais do Bremer. Eu acho que o Bremer foi melhor até ofensivamente do que defensivamente, mas o que ele me mostrou? Ele me mostrou personalidade. É isso. O Bremer foi um cara que assumiu o jogo em algum momento, foi lá, fez o gol, armou jogadas, deu um passe que o Igor Thiago e o Vinícius Júnior perderam o gol de empate no finalzinho do jogo. Ele assumiu o jogo, tal qual o Luiz Henrique na sua função de ataque. A gente vai ver o Vini pela esquerda, o João Pedro, que não tem nenhum gol pela seleção, mas é um cara que desponta no Chelsea, fez um grande Mundial de Clubes. Eu queria ver mais do Endrick, mas eu fiquei preocupado com a entrevista do Ancelotti, dizendo que ele é um cara que vai pra cima, ele tá em grande fase, o Ancelotti conhece ele. Eu queria ver mais do Endrick na seleção também. E gostei da entrada do Danilo. Acho que o Danilo, embora tenha errado alguns passes, foi um cara que assumiu mais também, quando a gente fala em postura, do que o Andrei.
Foi um cara que foi pra cima no segundo tempo, a França recuada, ele tentou alguns passes, errou, mas ele assumiu o jogo. E personalidade ele tem. Eu gostei da escalação dele junto com o Casemiro. Então personalidade na seleção é mais importante do que a bola jogada nos clubes, você não acha? Não, eu tô analisando o jogo contra a França. Eu acho. Analisando pontualmente o jogo contra a França num contexto completamente diferente, em que tínhamos um jogador a mais, com testes sendo feitos numa seleção bagunçada, em que alguns jogadores assumiram mais a responsabilidade. Que é o mais importante. E mesmo com uma seleção não titular, reserva, que a gente sabe que era uma seleção reserva, o Brasil criou inúmeras oportunidades de poder fazer gols e desperdiçou. Porque com a França Rafinha, estava recuada, numa bola, com o jogador a menos. No início do jogo estava com a menos. Rafinha, na hora que recebeu a bola do Casemiro, estava com a menos? Não. Estava igual. O Brasil teve a chance de sair ganhando o jogo de 1-0. Naquela bola do Casemiro pro Rafinha. Ô, louco. O cara saiu na frente do goleiro. Martinelli teve uma chance. Ele que chutou errado. Qualquer outro jogador dominaria. A gente está vendo jogadores da seleção brasileira, experientes, chamados como grandes jogadores, caso até do Vini e do Rafinha. Para o torcedor. Sim. E eu acho que o Brasil, em momento se estruturar. Mas eu tô gostando. Mesmo com o Neymar? Mesmo com o Neymar. Podia até voltar o Pelé no atual momento que, infelizmente, o Santos se encontra, mas eu tô gostando de estar aqui. Meu Deus. Eu tô gostando de estar quietinho aqui hoje e não debater. Sabe por quê? Porque eu tô vendo como os meus amiguinhos, eles estão murchos. Eles estão xoxos hoje. Eles não estão confiantes, porque eu já tô aqui há anos tentando colocar mentalidade na cabeça deles que, infelizmente, a nossa realidade é não passar vergonha na seleção brasileira na Copa do Mundo. Essa é a grande realidade. Ontem foi uma contradição. Acompanhei a entrevista coletiva de cabo a rabo. Como é que pode um treinador falar que estamos indo para a 23ª edição de Copa do Mundo? Na história das Copas, já que estamos falando de histórias aqui, só 2 vezes a melhor defesa conquistou uma Copa do Mundo. Aí o Ancelotti vai, ele tem que reforçar sua defesa e não pode tomar gols. Que entendimento ele tem na cabeça de jogar com 4 atacantes mais uma vez, sendo que fomos engolidos no meio campo pela França? Então estou aqui para detectar a incoerência do Ancelotti e para observar de camarote a murcheza dos meus amigos aqui que entenderam finalmente que o Brasil, se não passar vergonha na Copa, já é um troféu nosso. A murcheza é a sua opinião, que é horrível, é péssima. É por quê? Porque o time estava com o time reserva, a seleção. Que time reserva? A França estava com o quê? Time titular também? Não, senhor. Não, senhor. Estava cheio de dessalques a França. É fake news. Só um detalhe sobre o meio-campo. O segundo melhor jogador da era Ancelotti, na minha opinião, se chama Bruno Guimarães. O primeiro é o Estevão. O Bruno Guimarães é um cara que ele preenche o setor como se ele fosse 5 no meio campo. E não tendo ele, ninguém consegue fazer o que ele faz. Porque ele marca, ele arma a seleção. Eu acho que o Danilo pode chegar perto. Pode ser, talvez. Porque a ausência do Bruno Guimarães ocasiona isso. Porque aí fica o Casemiro sozinho, que já não tem mais a vitalidade de antes, e o Andrei foi muito mal, o Danilo entrou no segundo tempo, no outro cenário. Então, a ausência do Bruno é o problema pra mim. E uma coisa, quando a gente pensa em Bruno Guimarães e Danilo, eles têm uma ótima saída de bola, marcam bem e chegam na área quando é possível. É isso. Arriscam também. Tanto que o Danilo é um dos artilheiros, assim, tá. Muito bem, pessoal. Não vou deixar muito mais. O pessoal começa a discutir, falar merda com muita gente aí. Mas, comentando sobre a Renata Fã, eu achei o comentário dela totalmente sem noção. E olha que a Renata Fã, ela costuma fazer uns comentários bem coerentes. Comentários bem, não clubistas, né, digamos assim. Mas o Léo Pereira foi muito mal. A seleção inteira foi muito mal. Porra, não é porque é do Flamengo, não, pô. Porque a gente teve o Léo Pereira e teve o Danilo, né? Mas o Danilo não entrou. Mas, porra, quem perdeu aquela bola que originou o gol da França foi Casemiro, porra. E Casemiro não foi tão ruim na partida, não. O Casemiro acertou uns passes longos ali, umas bolas ali que eu achei, porra, a seleção toda jogou mal. Porra, jogar a culpa em cima de Léo Pereira é sacanagem, pô. Porra, não é porque é jogador do Flamengo, não, mas é sacanagem. É muita desonestidade. É tipo assim, velho, a seleção é fraca. Vamos combinar? A seleção brasileira hoje é uma seleção fraca. Isso é fato. Não vem dizer que a seleção é uma seleção fraca. O técnico é bom, mas para fazer essa seleção jogar aí, ele precisa de muito mais tempo. Inclusive, fez uns testes aí, pegou a seleção ali já no fim das eliminatórias. Mas a seleção é isso aí, gente. É o que a gente tem. A seleção não vai ser a seleção de 2002, de 98, de 94 nunca. Entendeu? Mas, porra, nada a ver a Renata Fã falar isso aí, velho. Quanto ao Capelanes, ele é um cara que pesa muito pela razão, né? Concordo que a seleção brasileira o objetivo principal da seleção brasileira é não passar vergonha. Eu acho o certo. Mas o comentário da Renata Fã eu achei muito infeliz. Pô, a seleção toda jogou mal, pô.
Os caras jogou com um a mais, pô. A França com um a menos ganhou o jogo, pô. E outra, se não tivesse um a menos ali, os caras iam fazer 2, 3, 4. Oxe, ia tomar uma sacolada. E você, o que você acha? Deixa nos comentários. Eu acho que o Brasil ganha hoje, vai jogar daqui a pouco contra a Croácia. Acredito que ganhe. A Croácia não é esse time todo. E se o Brasil não ganha da Croácia hoje, meu amigo, é preocupação, porque é uma seleçãozinha que já tá bem desgastada. Os jogadores ali já no fim de carreira, Modric, Pulisic, né? Uns outros novos aí que eu não conheço, mas não é aquela seleção que eliminou a seleção brasileira com o Tite, não. Não é, não. Não tá longe de ser. Mas eu acredito que a seleção brasileira ganha hoje. E você? Deixe nos comentários aí. Saudações rubro-negras.